gravarmos o vídeo de número 21 da nossa playlist, aquela playlist Alicerce, que trabalha com matemática básica, né? Que tenta revisar conteúdos do Fundamental 2, ok? Que vão do 6º ao 9º ano, tá? Hoje vamos falar sobre a grande aplicação de semelhança de triângulos, que nós vimos na aula 19. São as relações métricas no triângulo retângulo. São 5 relações métricas e entre elas tem uma muito famosa, que é o Teorema de Pitágoras. Então eu poderia botar hoje como tema da aula Teorema de Pitágoras, mas o foco não é o teorema, e sim as várias relações que a gente pode obter a partir do uso da semelhança, tá certo? Então vamos iniciar o nosso compartilhamento da tela com vocês. Pronto, galera, estamos aqui no Alicerce 2022 e lá vamos nós trabalhar a nossa aula de relações métricas no triângulo retângulo. Lembrando que nós já gravamos até agora um total de 20 vídeos, então vamos vê-los agora, quais são. Esses são os 20 vídeos gravados. Relembrando, 10 de aritmética, 6 de álgebra, e agora já gravamos 4 e vamos para o 5º vídeo envolvendo geometria. Então, a aula de hoje são as relações métricas no triângulo retângulo, tá? Então, vamos nós. Então, a primeira pergunta óbvia, professor, o que são relações métricas? Métrica vem da palavra medida. Então, são relações, são equações também, a gente pode pensar assim, que ajudam a medir os lados de um triângulo retângulo. Então, nós temos aqui um triângulo retângulo. Ó. Aqui nós temos o cateto B, aqui nós temos o cateto C, e aqui nós temos a hipotenusa A. Tá mostrada aqui a hipotenusa A. Se você traçar a altura, como está mostrado aqui, H, se você traçar a altura, definição de altura é justamente essa definição, que é o segmento que sai do vértice e forma 90 graus com o lado oposto. A altura de um triângulo é o segmento que sai de um vértice e forma 90 graus com o lado oposto. Então, está aqui a altura H. Em inglês, né, a palavra altura fala height, daí a inicial H, que a gente costuma usar para altura. E aí, a altura, o pé da altura é esse pontinho aqui, e esse pontinho divide a hipotenusa em 2 segmentos, o segmento M e o segmento N. Ambos nós chamaremos esses segmentos de projeções. O que é uma projeção? Né? Você tem uma lanterna aqui, você tem um ponto aqui, aí se você liga essa luz aqui, você vai projetar e vai criar uma sombra aqui. Essa sombra é uma projeção, tá certo? Nesse caso aqui foi uma projeção perpendicular ao plano, né? Então a gente chama de projeção ortogonal. Então, exatamente o que a gente vai fazer aqui agora no triângulo. Se a gente pegar uma lanterna, né, e botasse uma lanterna aqui, né? A sombra desse lado sobre a hipotenusa seria justamente esse segmento aqui, M. E se botássemos uma lanterna aqui, a sombra gerada pelo cateto C na hipotenusa seria esse segmento aqui. Então, a M vai ser a projeção de B e a projeção N vai ser a projeção do segmento que eu chamei de C, tá certo? Então, as relações métricas são relações que ajudam a medir, a obter cada um desses 6 segmentos aqui listados. Que 6? A hipotenusa, os 2 catetos, a altura e as 2 projeções. Então, a partir daí, nós vamos criar essas 5 relações métricas. Então, são essas 5 que eu quero dizer da onde vêm essas fórmulas aqui, certo? O objetivo da nossa aula é justamente esse, dizer da onde vêm essas relações métricas. Então, vamos lá. A figura básica é a seguinte, né? Nós temos um triângulo retângulo, ABC,
né? E aí, quando eu fiz a altura, o pé da altura eu chamei de D, né? E ao traçar essa altura aqui, nós dividimos o triângulo ABC em duas partes. Então, quer dizer que essa figura possui 3 triângulos. Quais? O original, ABC, e ao traçar essa altura daqui, originamos 2. O ABD, o da esquerda, e o BDC, o da direita. Nós vamos provar agora que esses 3 triângulos, eles são semelhantes entre si. Nós já sabemos que triângulos semelhantes são triângulos que possuem os mesmos ângulos. Então, eu vou provar a vocês que esses 3 triângulos são semelhantes. Como é que eu vou provar isso? Bem, o caso de congruência que eu vou usar vai ser o caso AA, o caso ângulo-ângulo, tá? Então, vamos imaginar. Esse ângulo aqui, deixa eu só aparecer aqui um pouquinho mais o vértice. Pronto. O ângulo BAC, esse ângulo aqui, né? Aí aparece nesse triângulo aqui da esquerda que eu chamei de 1, né? Aparece em 1 aqui, ó. O BAC, que é igual a BAD, né? BAC e BAD são ângulos iguais. E também aparece aqui, ó, no BAC. O BAC e o BAD são o mesmo ângulo. Por definição, o triângulo original era um triângulo retângulo. Então, quer dizer que esse ângulo B aqui é um ângulo de 90 graus. Quando nós traçamos a altura, nós formamos também um ângulo de 90 graus com a hipotenusa. Então, nós temos um ângulo de 90 graus aqui e nós temos um ângulo de 90 graus aqui. Então, para mostrar que esses triângulos, eles são semelhantes, já dá para observar quem aí. Eu já marquei 2 ângulos aqui no triângulo 1 e 2 ângulos no triângulo 3. E a gente observa que o ângulo BAD do triângulo 1, ele é congruente ao triângulo BAC do triângulo 3, né? E o ângulo ADB desse triângulo 1, novamente, é um ângulo reto, um ângulo de 90 graus, ele coincide com o ângulo ABC. Consequentemente, nós achamos 2 ângulos iguais, o que leva a concluir que o triângulo 1 e o triângulo 3 são, ok, pessoal? Já que possuem 2 ângulos iguais, eles são semelhantes. E os triângulos semelhantes, eles têm 2 características básicas. Quais? São os mesmos ângulos, né? Os ângulos são iguais. E os lados são proporcionais. Então, nós poderemos fazer uma proporção daqui a pouquinho, tá certo? Para mostrar isso. Agora, percebam que esse ângulo daqui, o ângulo BCA, ele é igual ao ângulo BCD, né? São formadas pelas mesmas semirretas. A semirreta CB, a semirreta CA, que é a mesma semirreta de CD. Consequentemente, eu marquei de verde aí todos os 2. Aí agora, quando eu olho com muito carinho para o 2 e para aí perceba o seguinte. Esse ângulo, no triângulo 3, o triângulo verdinho e o amarelinho, eles são ângulos complementares, ou seja, a soma desse daqui mais esse daqui tem que dar 90, porque 90 mais 90 chega ao que nós já mostramos na aula, se eu não estiver enganado, aula 18, né? Que a soma dos ângulos de um triângulo vale 180 graus. Então, eles são complementares, a soma, né, do amarelinho e do verdinho vale 90. Então, mas nesse triângulo aqui, ó, esse ângulo aqui, ó, é complementar do verdinho. Ele também é complementar do verdinho, porque aqui tem 90, a soma do azulzinho mais o verdinho dá 90 também. Se o azulzinho mais o verdinho dá 90, se o amarelinho mais o verdinho dá 90, eu posso concluir que o ângulo azulzinho é igual ao ângulo amarelinho, né? Então, esse ângulo aqui é o mesmo ângulo daqui, mesmo ângulo daqui. E com isso a gente consegue, para o triângulo 2, né, mostrar que o triângulo 2, ele também é semelhante ao triângulo 1, porque ele tem um ângulo amarelinho e um
de 90 graus, exatamente, né? Esses dois aqui. Então, com isso, 1 e 2 são semelhantes. E quando olha para esses dois aqui, também vemos um ângulo de 90, um ângulo amarelinho, o que permite concluir novamente que os triângulos 2 e 3 também são semelhantes. Ou seja, eles são semelhantes entre si. E aí, galera, se eles são semelhantes entre si, o que é que eu posso afirmar? Como eles são semelhantes entre si, os seus lados são o quê? Proporcionais. Então, uma vez provado que esses três triângulos são semelhantes, eu posso fazer a proporcionalidade entre os lados. Então, vamos lá fazer, pessoal. Deixa eu só tirar aqui um pouquinho dessas linhas aqui, que eu acho que poluíram um pouquinho. Pronto. Vamos lá. Vou começar fazendo a semelhança entre o triângulo 1, que é esse daqui, e o triângulo 2, que é esse daqui. Então, eu vou colocar na mesma fração lados que sejam opostos a um mesmo ângulo. Então, vamos lá. Usando as letras que nós usamos lá, nós chamamos os catetos de quê? Esse foi B, esse cateto foi B e esse cateto foi C. Pronto, botamos os catetos. Esse cara aqui foi a hipotenusa. E esses dois aqui são as projeções, né? A projeção de B a gente chamou de M, a projeção de C a gente chamou de N. E aqui apareceu a altura, né? Aquele segmento que forma 90 graus. Então, fazendo a semelhança entre os triângulos 1 e 2, no numerador eu vou botar os lados do triângulo 1 e no denominador eu vou colocar os lados do triângulo 2. Então, quem são os lados do triângulo 1? É o B, é o H e é o M. E agora, quem são os lados do triângulo 2? É o C, o H e o N. Agora, temos que observar a questão dos lados que a gente chama de homólogos, ou seja, os lados são opostos ao mesmo ângulo. Vamos lá. B é um lado que, nesse triângulo ABD, ele é uma hipotenusa, né? Porque ele está oposto ao ângulo de 90 graus. Se B está oposto a 90 no triângulo 1, quem é que está oposto a 90 no triângulo 2? É o C, né? Então, B está para C. Assim como H está oposto ao ângulo amarelinho no triângulo 1. Aí eu vou no triângulo 2 e observo. Quem é que está oposto ao ângulo amarelinho? Quem está oposto ao ângulo amarelinho é o cateto N, já que é um triângulo retângulo também. E, finalmente, o M é o ângulo que eu não marquei aqui, mas só pode ser o ângulo verdinho aqui, né? Porque ele é semelhante aos demais, então tem que ter os mesmos ângulos. M é oposto ao verdinho. Quem é oposto ao verdinho no triângulo 2? É o H. E com isso nós montamos a primeira proporcionalidade. Fazemos isso para os dois outros pares de triângulo. Vamos agora fazer a semelhança entre o 1 e o 3. Quem são os lados? No numerador eu vou botar 1, no denominador eu vou botar o 3. Quem são os lados do triângulo 1? O B, o H e o M novamente. Veja que são os mesmos numeradores do outro, que foi o triângulo 1. Agora, quem são os lados do triângulo 3? É o A, o B e o C. Então, vamos lá. B é oposto a 90. Quem é oposto a 90 no triângulo 3? É a hipotenusa A. O H é oposto ao ângulo amarelinho no triângulo 1. Quem é oposto ao amarelinho aqui no triângulo ABC é o lado Czinho. E, finalmente, o M é oposto ao verdinho. O oposto ao verdinho aqui no triângulo 3 é o B. Com isso, montamos a segunda proporcionalidade possível. E a terceira e última. Agora vai ser entre os triângulos 2, que é esse daqui, né? Triângulo 2. Opa. Entre o triângulo 2 e o triângulo 3. Quem são os lados? Vou botar o 2 aqui no numerador e vou botar o 3 aqui no denominador. Então, quem são os lados do triângulo 2? É o C, o H e o N, de nada. Então, C é oposto a 90 graus. Quem é oposto a 90 graus no triângulo 3? É o A. H é oposto ao verdinho no triângulo 2. Quem é oposto ao verdinho no triângulo 2? É o B. E, finalmente, o N é oposto ao amarelinho. O oposto ao amarelinho aqui é o C. Pessoal, com essas
proporcionalidades, eu agora tenho condições de gerar aquelas cinco relações métricas. Quem são elas? Se eu pegar, atenção, a segunda fração da semelhança entre 1 e 2 e a terceira, então como é que fica? H está para N, assim como M está para H. Faça a multiplicação cruzada, H ao quadrado é igual a M vezes N. E com isso a gente chega numa primeira relação métrica. Só para a gente ver quais eram as que a gente queria chegar. Aqui eu fiz também essa semelhança usando aqui, mas eu vou até apagar, porque já está feita aqui, não precisava nem ter feito isso. E quais são as relações métricas que eu quero chegar? São essas daqui, ó. Deixa eu subir um pouquinho com elas, para a gente visualizar. Então, essa que eu cheguei aqui é a de número 3, ó, pessoal. Ó, já cheguei nessa. Para chegar na primeira, basta pegar aqui a semelhança entre a 1 e a 3 e pegar a primeira fração com a terceira fração. Ou seja, B está para A, é assim que a gente lê uma proporção, né? Assim como M está para B. Se eu faço a multiplicação cruzada, B vezes B vai dar B ao quadrado, aqui vai dar A vezes M. Então, essa vinha a ser a relação métrica de número 1. A relação de métrica no número 2 também pode ser obtida bem facilmente se eu pegar agora a primeira equação, a primeira fração da semelhança 3 com a terceira fração. Ou seja, C está para A, assim como N está para C. Multiplico cruzado, C ao quadrado igual a A vezes N. E vem a ser aqui a segunda. Essa quarta daqui pode ser obtida tanto com a segunda quanto com a terceira parte semelhança. Ou seja, pode ser obtida aqui, ó, com essas duas, ou pode ser obtida aqui com essas duas, ó. Se eu multiplicar, então, aqui as duas primeiras, se eu disser que B está para A, assim como H está para C, e multiplico cruzado, A vezes H igual a B vezes C, seria essa quarta. Como é que eu falaria usando português, essas 4 relações métricas até aqui? A leitura dessa e dessa é igual, ó. Por quê? B e C são catetos. Então, eu falo, o quadrado de um cateto é igual ao produto da hipotenusa, veja que em ambos aparece a hipotenusa, agora note que M é a projeção de B. Deixa eu voltar lá para o triângulo e mostrar que M é a projeção do B, pessoal. Olha aqui, está nesse triângulo, ó. E N é a projeção do C, ó. Então, se ambos são projeções de catetos, então eu posso fazer a leitura usando o português do mesmo jeito para as duas. Ou seja, como é que eu leria essas duas? Tanto essa como essa, o quadrado de um cateto. Em qualquer triângulo retângulo, o quadrado de um cateto é igual a quê? É igual ao produto de quem? Produto da hipotenusa. Por quem? Hipotenusa é um deles. E quem é o outro fator da multiplicação? Pela projeção. Aí agora, né, um pronome bem importantezinho agora. Projeção pela projeção desse cateto. Né? Então, se for B, aqui tem que ser a sua projeção, que é o M. Se aqui for C, tem que ser sua projeção, que é o N, tá? A terceira é bem fácilzinho de falar, que é o quê? O quadrado da altura é o produto das duas projeções, já que M e N são projeções. O quadrado da hipotenusa é igual ao produto das projeções. Esse aqui, como é que fala? O produto da hipotenusa pela altura, pela sua altura, né, é igual ao produto dos catetos.
E quando eu falar de área no vídeo seguinte, eu vou mostrar que, na verdade, isso aqui é o dobro da área do triângulo, né? Eu vou comentar mais adiante isso. Você pode calcular a área do triângulo tanto por aqui quanto por aqui. Seriam duas ideias. Agora, o mais interessante é perceber a relação métrica número 5. Porque a relação métrica número 5, pessoal, é aquela mais famosa de todas. Quem é a relação métrica número 5, pessoal? A relação métrica número 5 se chama Teorema de Pitágoras. Provavelmente o teorema mais famoso, mais falado de toda a matemática. Pitágoras é um matemático grego do século VII antes de Cristo. Ele criou uma escola, a escola pitagórica. Hoje já se sabe que talvez não tenha sido ele quem tenha feito o teorema, mas talvez alguns dos seus alunos, ou até povos anteriores aos gregos, tá certo? Mas eles formalizaram, eles de alguma forma deixaram registrado, por isso chegou até a gente essa informação. O teorema de Pitágoras diz que o quadrado da hipotenusa, ou seja, A é a hipotenusa, né? Então, o quadrado da hipotenusa é igual a quem? É igual à soma de quem? Dos quadrados, já que são dois, de quem? Dos catetos. Os catetos B e C. Dos catetos. Aí eu vou provar como é que se chega. Então, uma curiosidade, por ser muito demonstrado esse teorema, tem um livro de um inglês, de um americano, chamado Elisha Scott, se eu não estiver enganado na escrita, eu acho que o livro é de 1956, e ele prova esse teorema de mais de 300 maneiras diferentes. Então, ele faz a demonstração de mais de 300 maneiras diferentes. Eu vou usar a demonstração. Agora, dessa, vou terminar a demonstração do Teorema de Pitágoras mostrando o seguinte. Se eu pegar a equação 1 e a equação 2, a equação 1 quem é? B ao quadrado igual a A vezes N, ou seja, cateto ao quadrado é igual ao produto da hipotenusa pela sua projeção. Aqui é a mesma leitura, o mesmo português. O quadrado do cateto é igual ao produto da hipotenusa pela sua projeção. Se eu somar as equações 1 e 2, são duas equações, eu posso somar. Se eu somar 1 mais 2, o que é que vai acontecer? No lado esquerdo teremos b ao quadrado mais c ao quadrado. No lado direito teremos am mais am. Nesse segundo membro dessa equação, eu posso botar o a em evidência e vai sobrar m mais n. Mas, pessoal, o que é, voltando lá para o nosso triângulo, quanto vale m mais n? Se eu somar esse m com esse n daqui, vai dar justamente a hipotenusa toda, ou seja, vai dar A, né, pessoal? Então, m mais n, pela própria construção, pela própria partição da hipotenusa em duas partes, então é igual ao produto da soma dessas projeções. Ou seja, esse cara mais esse vai dar A vezes A, dá o quê? Dá A ao quadrado, e assim a gente chega. Eu gosto de enunciar o Teorema de Pitágoras de uma maneira muito simples, tá? Usando uma linguagem bem geométrica, que é a seguinte, né? Se eu tenho aqui um triângulo retângulo, e aqui tem um cateto B e um cateto C, hipotenusa A, uma das formas de você entender esse teorema aqui é perceber que A ao quadrado, eu não falei de área ainda, mas a gente vai adiantar, né, que esse quadrado aqui de aresta A, se aqui for A e A, tá certo? Isso aqui forma um quadrado. Não tá bem feito não, mas é só para dar uma ideia, tá? Mesma coisa eu posso fazer com os catetos, ou seja, eu posso fazer um quadrado aqui a partir do cateto C, né? E posso fazer outro quadrado aqui a partir do cateto B, né? Então, aí como é que eu posso enunciar o Teorema de Pitágoras? É uma forma bem simples. A soma dos dois quadradinhos menores, formada a partir dos catetos, é igual
ao quadradão. Quadradão é a soma de dois quadradinhos. Então, eu poderia enunciar o teorema de Pitágoras dessa maneira. O quadrado maior, formado pela hipotenusa, que eu vou chamar de quadradão, ele é a soma, esse de baixo aqui, que está mal feito, devia ter ficado um pouquinho maior, ele é a soma desses dois aqui, certo? Pronto, essa seria uma forma de enunciar. E, professor, eu vou usar o teorema de Pitágoras muito? Com certeza, né, pessoal? O teorema de Pitágoras é uma das informações que mais a gente utiliza. Vou mostrar aqui duas aplicações bem simplesinhas para a gente já ver a força do teorema de Pitágoras, né? Quanto vale a diagonal de um quadrado dado o seu lado Lzão? Né? Em função de L, como é que fica? Então, olha como é simples. Eu posso aplicar o teorema de Pitágoras nesse triângulo aqui. Né? Já que quando eu faço um quadrado e faço a sua diagonal, que vai de um vértice ao outro do quadrado, ao vértice oposto, não é o vizinho, né, o oposto, eu formo um ângulo aqui de 90 graus. Então, isso aqui é um triângulo retângulo. Se aqui é um triângulo retângulo, hipotenusa D ao quadrado, que é a diagonal, é o cateto Lzão ao quadrado, mais o cateto Lzão ao quadrado. Um termo somado com ele mesmo vai dar duas vezes esse termo. E agora, isolando a variável Dzinho, esse 2 aqui do quadrado passa na forma de raiz, vai ficar raiz quadrada de 2L ao quadrado, usando a propriedade das raízes, que vale para números positivos, né? Que a raiz de um produto é um produto de raízes. E a raiz de L ao quadrado são operações inversas, elas se cancelam e sobra só Lzão raiz 2. Conclusão, qualquer diagonal de um quadrado, basta pegar o seu lado e multiplicar por raiz de 2. Então, olha como fica rápido. Eu tenho um quadrado de lado 12. Quanto vale a sua diagonal, pessoal? Então, usando essa fórmula, vai ser 12 raiz de 2. Acabou. Porque a fórmula diz isso. Quem prova que isso é verdade? O teorema de Pitágoras. Mesma coisa agora com a altura do triângulo equilátero. Ó. Um triângulo equilátero, para quem não sabe, mas a gente vai fazer a apresentação de triângulos numa próxima aula. Esse triângulo que tem os três lados iguais se chama triângulo equilátero. Então, nós temos aqui os três lados com a mesma medida, L, L e L. Se você traça a altura de um triângulo equilátero, obrigatoriamente, esse ponto aqui é o ponto médio desse lado L. Ou seja, ao traçar essa altura, eu divido aqui em L sobre 2 e aqui em L sobre 2. Duas metades somadas vão dar o lado Lzão. Então, agora eu posso aplicar Pitágoras desse triângulo que eu acabo de pintar de vermelho para achar a altura como uma função do lado. Então, como é que vai ser? Aplicando aqui, quem é a hipotenusa, pessoal? Lzão ao quadrado é igual. Quem são os catetos? H, a altura é um dos catetos, o outro cateto é a metade do lado ao quadrado. Pronto, aí faço o quadrado de uma fração, que vai ser o quadrado do numerador. Opa, errei aqui. Vai ser o quadrado do numerador, meu H e meu L. Agora eu me dou conta que estão parecidos demais, né? Deixa eu aqui caprichar no H, para ficar bem claro que é diferente. E o quadrado do denominador, 2 ao quadrado é 4. Pronto, passo esse termo aqui, quem tem L, para o mesmo lado. Passo quem tem L aqui para o mesmo lado. Então, esse aqui está no primeiro grau, permanece. E esse cara vem para cá. Se está somando, passa subtraindo. Aqui eu faço, né? Torno o denominador igual. MMC, dividir 1 em 4 é 4. 4 por 4 vai dar 1. Vai dar 4L ao quadrado. Menos L ao quadrado. 4 por 4 aqui vai dar 1. Vezes L ao quadrado vai dar L ao quadrado. 4L ao quadrado menos L ao quadrado. 4 vezes uma coisa, menos essa coisa. Vai dar 3 vezes essa coisa. E, finalmente, esse quadrado aqui pode passar para o outro lado na forma de raiz quadrada. Pronto, aí usa a propriedade agora da raiz de um produto e no quociente. A raiz vai ficar raiz quadrada de 3, raiz quadrada do L ao quadrado, raiz quadrada do 4. Então, quebrei em 3 raízes.
Dessas três raízes, essa daqui é exata e essa daqui também é. Então, a raiz quadrada de L ao quadrado cancela e sobra L. Aqui o raiz de 3 permanece e o denominador raiz quadrada de 4 é 2. E aí chegamos na fórmula bem direta, que qualquer triângulo equilátero, a sua altura é dada pelo valor do lado multiplicado por raiz de 3, dividido por 2. Então, um exemplo bem simplesinho. Se eu tenho um triângulo equilátero de lado 8, quanto vale a sua altura, pessoal? Quanto vale essa altura aqui? Então, se você conhece a fórmula, é só substituir no lugar do L o valor 8. Pronto. Aí você simplifica 8 por 2 e vai dar 4 raiz de 3. Olha como fica simples se você sabe a fórmula, né? Então, essas duas fórmulas vale a pena memorizar, professor? Valem. Valem porque elas aparecem muito, tá? Para finalizar a aula, eu proponho que vocês façam, tentem fazer esses exercícios. Tá? Aqui tem um bloco de 8 exercícios que vocês podem se dedicar a partir de agora para saber se vocês estão entendendo bem, né, o conceito do como utilizar o teorema de Pitágoras e como usar as relações métricas, tá? Quem sabe usar as relações métricas faz tudo com muita rapidez. Então é isso, galera. Aula encerrada. Era isso que eu ia falar para vocês, né? Falei o que eu precisava falar. Apresentei o teorema de Pitágoras, mas não só o teorema de Pitágoras. Apresentei as 5 relações métricas que você pode gerar. Tem gente até que fala mais, na verdade tem mais, não tem só essas 5 não, mas essas são aqui os livros que costumam dar mais destaque, e vale a pena. Vai ter problemas que, se você conhecer essa relação métrica, você vai conseguir fazer o problema num tempo bastante reduzido. Se você não souber a relação métrica, você pode chegar também usando o teorema de Pitágoras, mas certamente você vai demorar muito mais tempo. Então, saber as relações métricas é algo extremamente útil, positivo, ou seja, que pode fazer você resolver um problema que envolva um triângulo retângulo em pouquíssimo tempo. Ah, professor, é muita forma para memorizar. Talvez, mas se você sabe deduzir a fórmula, se você sabe dizer de onde ela vem, fica mais fácil. E depois de uma certa quantidade de exercícios, a memorização acaba sendo bem facilitada, tá? Hoje, quando você fala, né, você aprendeu a tabuada e parecia um sofrimento, né, da multiplicação. E hoje, a tabuada parece uma coisa mais simples, de tanto você usar a conta que você acabou fazendo ao longo do processo. Então é isso, galera. Agradeço a atenção de vocês. Aula 21 encerrada. E a próxima aula, nós começaremos a falar dos triângulos. Vai ser uma aula só sobre triângulos. Depois, uma aula só sobre quadriláteros, tá? Então, aguardo vocês agora nas aulas 22 e 23, onde trabalharemos os polígonos mais simples que existem no que se refere à quantidade de lados. É o triângulo com 3 lados e o quadrilátero com 4 lados. Ok, galera? Um grande abraço e até a próxima.